Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui, e iremos estudar a lição juvenis, uma lição que está muito boa. A lição de número 5, onde fala sobre Sansão, o livre arbítrio no plano de Deus. O textuário da lição diz o seguinte: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque dele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Lá em Juízes capítulo 16, versículo 20. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. O primeiro capítulo diz quem é Sansão, certo? A lição aqui do capítulo da lição. O segundo fala sobre uma entrada triunfal. Dalila, só mais um passo para o abismo. E quarto, quem tem promessa de Deus não morre, certo? Na verdade é uma pergunta, que faz. Quem tem promessa de Deus não morre? Então nós vemos aqui que é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós sabemos aqui que a lição número 5 não fala sobre Sansão, o livre-arbítrio no plano de Deus, Nós vemos aqui, livre-arbítrio nós podemos traduzir de uma forma que nós todos possam entender de forma mais fácil. É a livre escolha, onde eu tenho a escolha. Deus me deu a escolha, Deus nos deu como é que eu posso dizer? A faculdade de escolher entre o bem e o mal, entre fazer o certo e o correto, Deus nos deu essa faculdade de podermos escolher entre a bênção ou a maldição. É como a lição diz aqui. Vamos ler aqui na lição aqui, que é muito boa aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 28, fala sobre isso, entre escolher o bem ou escolher o mal. Deuteronômio capítulo 28, nós vemos aqui versículos do 1 ao 12, nós vemos aqui, E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que o Senhor der, o teu Deus, que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o Senhor para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, aqui da maldição, fala sobre, na parte do 15 ao 4. Eu não vou ler todos, porque é longo para nós ganharmos tempo. Diz assim, olha. Se, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos e todos os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e maldito a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra.
né? Maldito serás ao entrares e maldito... Aí vocês vão ler aí até o capítulo 24. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus ele nos deu a faculdade, certo? De escolher entre a bênção e a maldição. Entre o bem e o mal. Entre o obedecer e a rebeldia, certo? Então, consequências virão de todos os lados. Se eu escolher fazer o mal, as consequências virão. Se eu escolher fazer o bem, as consequências também virão. Cabe a nós escolher qual caminho queremos trilhar. Se é o caminho da bênção ou se é o caminho da maldição. Que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos sempre tomar as decisões corretas. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento para sempre tomarmos as decisões corretas. E um dos segredos para sempre tomar as decisões corretas é consultar ao Senhor sempre. Meus irmãos, nós temos uma falha, eu digo nós, incluindo a mim, nós seres humanos, nós temos uma falha que muitas vezes nós não consultamos a Deus. Imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente consultasse a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para quem é solteiro, Deus, eu preciso de um conjunto, no meu caso, né? Deus, eu preciso de uma esposa, né? Me ajuda para que a Rebeca apareça na minha vida, né? Mas consultar o Senhor para que Deus mostrasse quem seria a pessoa correta, tanto para o homem como para a mulher. Deus, eu estou com vontade de fazer faculdade. Qual curso eu devo fazer? Aí iria consultar a Deus. Deus, eu quero comprar uma casa. O que é que o Senhor tinha a dizer? Deus, eu quero comprar um carro. Deus, eu quero fazer um projeto para ajudar as pessoas mais carentes. Então, tudo que nós, ainda que nós quiséssemos fazer uma coisa boa, mesmo assim nós consultássemos ao Senhor. Como seria a nossa vida? Seria uma vida, claro, meus irmãos, que a nossa vida é de altos e baixos. Mas com certeza, se nós consultássemos a Deus em tudo, nós teríamos um caminho de vitórias, né? Nós podemos aqui, vou dar um exemplo aqui, Davi. Davi, ele ficou conhecido como o rei que não perdeu uma batalha sequer, porque antes de uma batalha, ele consultava a Deus. Davi só veio cair no pecado, mas em guerra ele não perdeu para ninguém, porque ele sempre consultava a Deus e Deus dizia: vai, porque eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Quando Davi pensou que já era o cara, né, que não precisava vigiar, podemos assim dizer, aí ele caiu no pecado. Mas em termos de guerra, ele não perdeu. Então, meus irmãos, e todos temiam o nome de Davi, porque sabiam que o Deus de Israel era com Davi. E assim, meus irmãos, é na minha e na tua vida. Se nós consultarmos a Deus, se nós fazermos a vontade de Deus, as pessoas verão as glórias de Deus na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? Vamos lá. A lição número 5, né, fala sobre o livre-arbítrio no plano divino. Nós vemos aqui, meus irmãos, eu vou fazer apenas um breve relato, né, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto, mas aqui só um breve relato para nós termos uma ideia. Nazireu, olha aqui, olha essa palavra nazireu, não é isso? Nazireu, o que é um nazireu? Nazireu, ele é um voto, certo? Ele é um voto especial de serviço a Deus. Então ele é um voto especial que a pessoa deve fazer para se consagrar ao serviço a Deus. Ele pode ser feito tanto da pessoa, se eu quiser me consagrar a Deus para ser um nazireu a Deus, ou se na época também nós vemos aqui que muitas vezes os pais ofereciam seus filhos como nazireus, né, que eles seriam dedicados ao serviço a Deus. Então é um voto especial, certo, de serviço a Deus, certo? Poderia ser por um período de tempo, certo? Por um período, depois acabava, ou poderia ser vitalício, certo? Por toda a vida, certo? Nós vimos aqui, o voto, ele era feito voluntariamente, ele tinha que ser feito voluntariamente, certo? Mas em alguns casos, os pais faziam aos filhos, né, o voto do nazireu de forma vitalícia. Nós podemos ver aqui Sansão, não é? Nós vimos aqui que Sansão ele seria nazireu no seu nascimento por toda a vida. Vocês podem conferir lá em Juízes capítulo 13, certo? Nós podemos ver aqui Samuel, 1 Samuel 1, do 9 ao 11,
e João Batista. Certo? João Batista. Lucas 1:15, 80, Marcos 1:6. Então, meus irmãos, foram pessoas que foram consagradas ao voto de Nazireu a Deus, de serviço a Deus, né? Então, nós vimos tudo isso. Então, para você finalizar, o que é o voto do nazireado, do nazireu, né? É um voto especial que aquela pessoa vai passar por um período de tempo ou por toda a vida de ser um serviço consagrado a Deus. Vai ser uma pessoa consagrada ao serviço a Deus, certo? Vamos lá. E esse voto ele tinha algumas proibições, certo? Nós podemos dizer aqui, ele tinha algumas proibições. Que proibições eram essas? Não podia cortar o cabelo, né? Porque o cabelo longo ele era uma marca do voto do nazireu, né? Para que todos eram, como eu vou dizer assim, vou dar um exemplo aqui. O cabelo grande, quando a pessoa deixasse o cabelo crescer, era uma forma de que as pessoas pudessem ver que aquela pessoa estava separada para o serviço a Deus, né? Era a simbologia desse voto de uma forma que todos pudessem ver. Por isso que não poderia cortar os cabelos. Porém, se esse voto de Nazireu fosse por um período de tempo, depois que passasse esse tempo e fosse cumprido esse voto, essa pessoa poderia cortar o cabelo, certo? Agora, se fosse um vitalício, aí teria que deixar o cabelo crescer, certo? Nós vemos aqui, olha, não podia beber bebida forte, não podia beber bebida forte, certo? Porque a partir do momento que você bebe uma bebida forte, você fica fora de si. E para servir a Deus, nós não podemos ficar fora de si. Nós temos que estar em plena consciência, certo? Olha aqui, olha, não podia participar do fruto da vinha, porque a vinha estava ligada ao vinho, certo? Então, para evitar, para que viesse a beber vinho, porque não poderia beber vinho nem bebida forte, não poderia participar dos frutos da vinha. Olha aqui, ó, permanecer livre de impurezas, algumas comidas, alguns animais que eram impuros, e também não tocar em defunto, certo? Não poderia tocar no corpo morto, seja de animal ou seja de pessoa. Por quê? Porque a morte está relacionada ao, como é que eu posso dizer? Ao luto, certo? E para servir a Deus, claro que nós não somos perfeitos, é como eu já falei aqui no início, a nossa vida é de altos e baixos. Porém, para servir a Deus, nós não podemos estar de luto, certo? Porque a alegria deve ser abundante na vida daquele que serve a Deus, certo? Não quer dizer que quem esteja triste não pode servir a Deus. Não tem nada, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que uma das marcas da presença de Deus na vida da pessoa é a alegria, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos expressar essa alegria, né? Todos os dias. Então, não poderia tocar em defunto, né? Se fosse tocado ali, ele tem que passar por um ritual para ele não ficar mais contaminado, certo? Vamos lá. Vamos lá. Meus irmãos, tem um ditado que diz o seguinte, olha, me dizes com quem tu andas, que eu te digo quem tu és, certo? Então, meus irmãos, Sansão foi aquela pessoa que, nós vemos aqui, Sansão foi aquela pessoa que começou a sua trajetória muito bem, porém terminou muito mal, certo? É aquela pessoa, aquela típica pessoa que no início é fervorosa, busca a Deus, vai para a igreja, é uma bênção, mas depois vai esfriando. Vai esfriando. Por isso que nós temos que manter a chama do Evangelho, acesa dentro do nosso coração. Porque Jesus disse, olha, no fim dos tempos, por aumento da iniquidade é traduzido como pecado, por aumento da iniquidade ou pecado, o amor de muitos esfriarão. Então nós não podemos deixar o nosso amor esfriar, porque o nosso amor, ele é como se fosse um termômetro da nossa espiritualidade. Se o nosso amor esfria, a nossa espiritualidade também vai junto. Mas por quê? Porque o amor é um dos atributos divinos na vida daquele que serve a Deus, certo? Então, Sansão ele começou muito bem, porém termina muito mal. Nós vemos aqui, olha meus irmãos, agora vamos lá. Nós vemos que depois de Moisés, Deus levanta Josué. Depois de Josué,
começa aquela era. Claro, nós temos claro que Moisés também era um tipo de juiz, né? Moisés, Josué, porém essa história de Israel ela é dividida em alguns espaços de tempo, né? O êxodo saindo ali do Egito, a peregrinação no deserto, certo? E depois da morte de Josué, Otiniel ele se torna o juiz ali de Israel. Então, após Otoniel, nós vemos que começa a era dos juízes, certo? E nós vemos aqui que Israel sempre estava naquela gangorra. Ora estava bem, ora estava mal. Ora estava bem, ora estava mal. Ora estava perto de Deus, ora estava distante de Deus. Então, meus irmãos, Israel muitas vezes não conseguia segurar, não conseguia ser estável, não conseguia ter aquela estabilidade. É isso que Deus quer na nossa vida, que nós sejamos estáveis. Nós não podemos, uma hora é crente, no outro dia não é mais crente. Uma hora diz que Deus existe, na outra diz que Deus não existe. Então, meus irmãos, nós temos Israel, muitas vezes era uma nação estável. Poderia estar ali louvando e agradecendo a Deus, também poderia estar distante de Deus. Então isso trazia consequências. Então nós vemos aqui, olha, por rebeldia de Israel. Que rebeldia era essa? Era oprimir os pobres, era a idolatria, adorar outros deuses, se misturar com nações que serviam a outros deuses. Então tudo isso trazia consequência. Então Deus permitia que as cidades circunvizinhas de Israel vinham assolar eles por consequência da rebeldia de Israel, certo? Então nós vemos que eles foram afligidos pelos filisteus por 40 anos, certo? Nós vemos aqui, depois vocês podem ler a partir de Juízes capítulo 13, né? Números capítulo 6, do 9 ao 12, fala sobre as regras do voto nazireu, certo? Então, os filisteus eles afligiram Israel por 40 anos, certo? E Deus sempre levanta, mesmo Israel sendo rebelde, aí Deus permitia a assolação, aí Israel pedia perdão. Aí Deus levantava um juiz, certo? E nós vemos aqui que Deus levantou Sansão. Nós vemos aqui, meus irmãos, Manoá, certo? Manoá, que ele era pai de Sansão. Como é que é a história? Nós vemos aqui que a mãe de Sansão era estéril, porém a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu à sua mãe e disse que ela conceberia, que ela teria um filho, certo? E esse filho deveria ser nazireu, ou seja, consagrado a um serviço especial a Deus. E sobre ele não beberia bebida forte, ele não comeria comida imunda, ele não poderia tocar coisas impuras, não passaria navalha sobre o seu cabelo, ele seria um nazireu, certo? E Deus iria usar ele como um instrumento para livrar Israel da opressão dos filisteus, certo? Então nós vemos aqui que Manoá, pai de Sansão, ele era da tribo de Dan, certo? De uma cidade chamada Zorá, certo? Essa cidade ficava mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém. A mãe de Sansão, que a Bíblia não fala o nome, certo? Era estéril, e o anjo do Senhor fala com ela. O anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão dizendo que ela teria um filho. E ele seria dedicado a Deus, ele seria um nazireu, certo? Olha aqui, olha. O nome Manoá significa descanso. Sansão, o nome Sansão significa parecido com o sol, certo? Porque quando Deus estava sobre ele, ele tinha uma força descomunal, né? Uma força incomum, certo? Então muitos ali dizem que o seu nome ele seria como o sol, né? Forte como o sol. Então o nome de Sansão significa parecido com o sol. Em algumas outras dicionários diz que o significado do nome de Sansão seria forte ou homem do sol, certo? Nós vemos aqui, ele foi um dos últimos juízes ali antes de Samuel, certo? Você pode conferir lá do Juízes capítulo 13 ao capítulo 16. Nós vemos aqui que Sansão ele nasce mais ou menos por volta de 1090 antes de Cristo, certo? Seu ministério dura 20 anos, certo? O ministério de Sansão dura 20 anos à frente de Israel. Vocês podem ver lá Juízes 15 e 20. Olha aqui, olha. Deus levanta heróis nacionais, certo? Para livrar os israelitas dos filisteus, certo? E qual era
o que acontecia com Sansão? Nós vemos aqui que Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, certo? Deus estava sobre ele e ele tinha ali uma força sobrenatural. Não era toda hora, mas era ali quando Deus estava sobre ele em algumas ocasiões, ele tinha uma força descomunal, uma força incomum, certo? Só que, meus irmãos, às vezes, olha aí, ó, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, nós quebramos a cara porque nós não ouvimos os conselhos de Deus. Às vezes, nós quebramos a cara porque nós não escutamos os conselhos das pessoas mais sábias. Às vezes, nós quebramos a cara porque nós não escutamos os conselhos dos nossos pais. A Bíblia diz que Sansão foi a uma cidade chamada Tinate, certo? Que ficava nas fronteiras de Israel e a Filístia, que era a cidade dos filisteus, certo? Para se casar com uma filisteia. Uma filisteia que era do povo que era inimigo de Israel. Se fosse uma filisteia que tivesse se convertido a Deus, tudo bem. Mas aqui a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que era uma família filisteia e seguia os costumes dos filisteus, certo? Vocês podem conferir lá em Juízes, capítulo 14, do 1 ao 6. Então ele vai para lá para se casar com ele. Ele conheceu uma filisteia e queria se casar com ela. E ia falar com o pai dela, tudinho ali. E nessas idas e voltas ali, de onde ele morava, ali da parte de Israel, da tribo de Dan, até ali na fronteira com a Filístia, numa dessas viagens ele mata um leão com as próprias mãos, certo? Deus deu poder a ele e ele mata um leão com as próprias mãos. Nós vemos aqui, aí ele vai se casar com essa mulher, porém, né, por ela ser filisteia, muitos filisteus estavam ali e eles oprimiam os israelitas. E imagine a notícia de que tinha um israelita iria se casar com uma filisteia. Então, muitos filisteus iam lá, no dito popular, tirar onda, né? Ia querer oprimir ele. Então, nós vemos aqui que eles fazem uma brincadeira ali, né? Sansão faz uma pergunta, né? Um enigma ali para aqueles soldados que estavam ali, que se eles conseguissem resolver, ele pagaria roupas aos soldados, né? Tinha 30 soldados. Então nós vemos aqui, há uma discussão ali, Sansão sai, e depois ele descobre que o pai da filisteia entrega a sua noiva para o seu companheiro, né? Para um filisteu. Então Sansão, ele descobre tudo isso, ele descobre que foi enganado porque os filisteus ameaçaram a família da filisteia para que ela contasse o enigma, a resposta do enigma para eles ganhar de Sansão, o enigma. Sansão descobre, e qual foi o que ele fez? Ele vai lá, mata 30 homens, pega suas roupas e dá aos filisteus. E quando eles vão ver ali, está tudo mirado de sangue, ele diz, olha, é sangue filisteu. E há uma discussão ali, e ele mata muitas pessoas ali, e por punição, os filisteus matam a família da filisteia queimada, certo? Aí o que Sansão faz? A Bíblia diz que Sansão, né, vocês podem ver lá, Juízes capítulo 13, 14, nós vemos que a sua mulher foi entregue a outro, como eu falei aqui, certo? Aí os filisteus eram bons agricultores, certo? Tinham suas plantações para fornecer alimento para suas cidades. Sansão, em alguns dias, ele captura 300 raposas, certo? E amarra tições, que tições significa tochas, certo? Tochas nas raposas, no rabo das raposas, e elas correndo pelos plantios, aí todo o plantio pega fogo, certo? Então nós vemos e queima todas as plantações, né? Por isso que muitas vezes a gente ouve as pessoas brincando, né? Olha, vai lá e toca fogo no arraial dos filisteus, né? Isso tem a ver com as plantações. Então, meus irmãos, Israel sempre estava em conflito com os filisteus, certo? Então nunca iria dar certo esse relacionamento, certo? Vou parar por aqui, já iremos iniciar a próxima aula aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte final aqui da lição, nós vemos aqui a lição juvenil, né? Nós vemos aqui, eu coloquei aqui o nome de todos os juízes que Israel teve, só para nós termos uma ideia, né? Nós vemos aqui Otiniel, certo? Depois da morte de Josué,
Otiniel, aí começa a época dos juízes, com Otiniel, certo? Que é o sucessor de Josué. Aí nós temos Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel, certo? Então nós vemos aqui que esses foram os que Deus levantou ali para julgar Israel. Nós vemos que a época dos juízes é um período intermediário entre como é que eu posso dizer, a liderança de Josué, de Moisés e Josué. Aí tem esse período intermediário dos juízes para depois vir a monarquia de Israel, certo? Na época de Samuel, nós sabemos que o povo pediu um rei, aí Deus levanta Saul, certo? Então Samuel, né, nós vemos aqui que Samuel, ele unge tanto Saul, certo? Tanto Saul como Davi, certo? Então, aqui é o período, né, que antes ali do período chamado da monarquia em Israel, certo? Meus irmãos, nós vemos aqui, claro que muitas vezes a gente vemos as pessoas nas bênçãos, mas para uma pessoa ser aprovada, eu vou dar um exemplo aqui, para fazer uma prova, para ser aprovado tem que estudar, tem que se esforçar, né? Tem que muitas vezes ter renúncias, não é isso? Aí eu coloquei aqui, olhe para quem foi aprovado, certo? Olhe para quem foi aprovado e o que foi necessário para chegar lá, certo? Olha, todas aquelas pessoas, exemplos aqui da Bíblia, José, a gente estudou sobre José, um dia desse. José, Josué, eles foram aprovados. Mas o que foi necessário para eles chegarem lá, certo? Ou seja, agora eu faço outra pergunta. Olhe para quem foi reprovado. O que foi necessário para essa pessoa chegar nesse estado de reprovação? Pense nisso, nesses dois termos e faça uma comparação. O que é necessário para se chegar lá? Tanto para ser aprovado, tanto como para ser reprovado, certo? Agora veja, a qualidade, veja o que a Bíblia diz aqui, olha. A qualidade, o que a lição diz, a qualidade daquele que recebe, certo? Deve ser compatível, esqueci o C aqui, deve ser compatível com a qualidade daquele que oferta. Ou seja, a qualidade daquele que recebe, que nós recebemos, nós temos que ter uma qualidade compatível com a qualidade daquele que oferta. Quem é que oferta? Deus. Então por isso que a Bíblia diz, sede santos porque Deus é santo. Então a nossa qualidade deve ser compatível com a qualidade daquele que oferta, que é Deus, certo? Olha aí, preste atenção nisso aqui, olha. Primeiro, certo? Primeiro, Deus capacita, certo? Depois, Deus dá oportunidades. Vou repetir. Primeiro, Deus capacita, certo? Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar discernimento, certo? Vai dar dons espirituais. Primeiro Deus capacita para depois ele dar as oportunidades. Primeiro Deus capacitou José para depois colocar ele como governador do Egito. Primeiro Deus capacitou Josué para depois ele ser juiz ali do povo e liderar o povo ali em Israel. Primeiro Deus capacitou todos esses aqui juízes para depois Deus dar as oportunidades. Deus, ele capacitou Sansão, certo? A própria Bíblia diz que Deus deu uma força descomunal a ele, deu uma força incomum, né, para que ele pudesse livrar os israelitas da opressão dos filisteus. Então Deus capacitou Sansão, certo? E lhe deu oportunidades para ele mostrar que Deus era com ele. Porém, ele não obedeceu. É aquela pergunta que a lição diz aqui, né? A lição faz essa pergunta aqui, né? No capítulo, acho que é o capítulo 4. Né? Faz uma pergunta aqui, olha. Quem tem promessa de Deus não morre? É uma pergunta. Né? Quem tem promessa de Deus não sofre? Deus capacitou Sansão e depois lhe deu oportunidades para ele mostrar as capacidades que Deus deu a ele. Porém, ele começou bem, mas depois trilhou um caminho totalmente errado. Por isso, volto a dizer,
Deus nos deu livre arbítrio. Livre arbítrio, você de uma forma mais fácil para traduzir é livre escolha. Eu e você temos a escolha de escolhermos o que quisermos. Pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins. Nós lemos aqui no início aqui da lição, daqueles que escolhem o bem, Deus vai abençoar ele, do início ao fim. Porém, aqueles que escolhem o caminho da rebeldia, eles perecerão no caminho. Mas aquele que permanece, que escolhe obedecer, ele prossegue. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui. Vamos ler Gálatas, capítulo 6. Livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7 diz o seguinte, olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear também ceifará, certo? Agora Lucas capítulo 5, certo? Lucas capítulo 5, versículo 36 ao 38. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 5, versículo 36 a 38 diz o seguinte, olha, e disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o costurar em uma veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Então nós vemos aqui, ou seja, Deus não vai dar bênçãos para os seus enquanto nós vivemos na velha natureza. Deus vai dar bênção quando nós tivermos uma vida estruturada, transformada. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui, olha. Sansão, ele, depois daqueles conflitos todinho, então os filisteus, depois que ele queimou ali as plantações dos filisteus, nós vemos que os filisteus estavam doidos para pregar ele. Foram até Israel para capturar ele tudinho, não conseguiram. Aí ameaçaram as pessoas, aí os próprios israelitas pegaram Sansão, amarraram cordas novas e levaram diante dos filisteus. Porém, Sansão tora aquela corda ali com sua força, certo? Pega uma queixada de jumento, aquela parte da queixada do jumento, e mata 1000 soldados, 1000 homens que estavam ali, 1000 filisteus, certo? Matam ali. Ou seja, o medo que as pessoas tinham de Sansão aumentou mais ainda, certo? Então ele matou ali 1000 soldados com a queixada de jumento. Vocês podem ver Juízes 15, do 6 ao 16. Nós vemos aqui, olha aqui, meus irmãos, todos nós erramos e nós temos que aprender com os nossos erros, certo? Porém, Sansão não estava aprendendo com os seus erros. Nós vemos aqui que depois de tudo isso aqui, Sansão foi se casar com a Filisteia, não deu, o seu sogro entregou a sua noiva para outro homem, aí houve confusão e ele matou 30 pessoas ali por uma aposta que ele perdeu, porque os filisteus tinham ameaçado a família da noiva dele. Os próprios filisteus mataram aquela família filisteia que era da noiva de Sansão. Depois Sansão, ele sempre ia até os filisteus ali, até que ele conheceu uma prostituta ali na cidade de Gaza, certo? Uma cidade de Gaza, e os filisteus souberam que eles estavam ali e fecharam todas as portas da cidade. Então Sansão, ele arranca ali os portões da cidade de Gaza e com ferrolho com tudo e leva até um monte, certo? Ou seja, Sansão se envolveu com 3 filisteias. A primeira na cidade de Tímina, de Tinate, certo? Onde os filisteus mataram ela e a família dela queimada. Depois ele se envolve com a prostituta, também filisteia, até que ele conhece uma jovem por nome Dalila. Já procurei vários significados, tem vários significados, mas o significado mais comum que eu encontrei do seu nome é delicada, certo? Mas de boba ela não tinha nada, certo? Olha aqui, aí ele encontra Dalila e a Bíblia diz que ele se apaixona por Dalila, certo? Ele se apaixona ali por Dalila, certo? Ele se apaixona por Dalila. Agora veja o que eu vou dizer aqui, o que eu estava estudando, veja. Olha aqui, olha.
quem tem, isso é para quem tem caráter não aceita subornos. Vou repetir. Quem tem caráter não aceita subornos. A Bíblia diz que Deus disse, olha, ai daqueles que aceitam subornos contra o pobre, contra o inocente. Isso é a palavra de Deus dizendo. Não lembro aqui qual é a passagem, mas tem uma passagem que diz, olha, ai daqueles que aceitam subornos contra o inocente. Veja, quem tem caráter não aceita suborno. Então nós vemos aqui que os filisteus tinham consciência que não podiam vencer Sansão pela força. Então eles estavam procurando uma forma que pudesse vencer Sansão. Até que eles souberam que Dalila estava se envolvendo com Sansão. E Sansão estava apaixonado por ela. Aí, no momento que Sansão não estava ali junto de Dalila, nós vemos ali que os filisteus... Olha aqui, olha. Eu até botei aqui, olha. Tinha ali, quando nós olharmos no mapa, tem um mapa de Israel e tem um mapa de Gaza. Então os filisteus ficavam mais ou menos naquela época ali, naquela parte da região onde hoje é a atual Gaza, ali do lado de Israel. Mas nessa época aqui dos filisteus tinha essas 5 grandes cidades, olha. 5 grandes cidades. Asdod, Askelon, Ecrom, Gate e Gaza. Eram as 5 maiores cidades filisteias, certo? Então olha aqui, como eu já falei aqui, o cabelo grande... Não era que o cabelo grande, eita, a força estava no cabelo grande. Não, quem dava força era Deus. Era porque o cabelo grande era um símbolo para que as pessoas vissem que aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, servia a Deus. A partir do momento que ele teve o cabelo cortado, então ele já não era mais um nazireu, ele era uma pessoa comum. O nazireu é uma pessoa que está separado para um serviço especial, certo? Quando se corta o cabelo, então ele fica como uma pessoa comum. Porque isso era a diferenciação de uma pessoa comum para o nazireu, que ele tinha os seus cabelos grandes. Era para que todos vissem que aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, estava em um voto a Deus. Quando ele teve os cabelos cortados, então ele perdeu essa aparência, essa simbologia para o que mostrava para os outros, certo? Era uma pessoa comum, pelo menos na aparência, podemos assim dizer. Então, cabelo grande porque todos pudessem ver que servia a Deus, certo? Olha aqui. Aí os príncipes filisteus, os 5 príncipes filisteus, que eram aqui das 5 cidades, Asdod, Askelon, Ecrom, Gate e Gaza, eles vão até Dalila e perguntam o que ela queria para que ela conseguisse desvendar o segredo da força de Sansão. E ela pediu a cada príncipe de cada cidade, dessas 5 cidades, certo? Ela pediu 1.100 ciclos de prata, certo? 1.100 ciclos de prata. Um ciclo de prata, certo? Um ciclo de prata, ele é uma medida de peso, certo? Então um ciclo de prata pesa 11,4 gramas de prata, certo? Ou seja, 5.000 Dalila, né? 5 príncipes, né? Que cada um pagaria 1.100 ciclos, daria 5.500 ciclos, certo? De prata, certo? Ou seja, esse valor que ela receberia, se ela conseguisse desvendar, seria um valor 14 vezes maior, mais caro do que o valor que Abraão pagou para sepultar sua esposa ali na região de Manre, né? Ali onde ficou aquela caverna chamada Macpela, certo? Então foi um valor 14 vezes maior que Abraão pagou por aquela posse daquela terra ali, certo? Então vamos lá. Então Dalila, né, talvez Sansão não queria contar o segredo ali porque sabia que ela era filisteia. Ela fica no encalço dele para que ele contasse o segredo. Aí ela disse, não, aí Sansão brincava com ela, não, se você me amarrar com cordas novas, virgens, cordas que nunca amarrou nada, eu perco minha força. Aí torava a corda, ela via que era mentira. Até que tem uma vez que ela disse, olha, eu quero uma prova de que você me ama. Se você me ama, você vai me contar o seu segredo. Se você não me amava, então você não conte. Mas a Bíblia diz que ele amava Dalila, certo? Meus irmãos, agora eu vou trazendo para os dias de hoje.
Tenha cuidado para aquelas pessoas que lhe pedem uma prova de amor, principalmente para quem é solteiro, não é? Olha, se você me ama, às vezes, geralmente é o homem que diz, né, para a mulher, né, para sua namorada, se você me ama, vamos nos relacionar, né? Me prove que você me ama. Meus irmãos, tenham cuidado com essas pessoas que têm uma boa aparência, mas por dentro são um sepulcro caiado. Dalila poderia ser bonita, porém ela não tinha caráter, porque quem tem caráter não se vende. Quem tem caráter não aceita suborno, certo? Então ela se vendeu, certo? Ou seja, nós vemos aqui que ela iria receber 5.500 ciclos de prata. Aí eu tentei pesquisar qual era o preço da prata, então vai variar. Enquanto a prata for mais pura, mais cara é, certo? Então, nos dias de hoje, certo? Nos dias de hoje, Dalila receberia mais ou menos 360 mil reais para desvendar o segredo de Sansão, certo? Para desvendar o segredo de Sansão, certo? Então ela receberia 300, vou fazer um interligamento aqui, ela receberia 360 mil para trair Sansão. Então hoje seria mais ou menos esse valor aqui, 360 mil em reais que Dalila receberia para trair Sansão. É o que nós vemos aqui, certo? Olha aqui, olha, a rebeldia, certo? A rebeldia e desobediência leva à opressão e vergonha, certo? Nós vemos aqui que Sansão era temido pelo povo, mas quando ele teve o seu cabelo cortado ali, os filisteus perfuraram os olhos dele e colocaram ele para moer uma moinha, certo? Na prisão, em Gaza. Até que chegou um dia que ele ia ser zombado de todo mundo, certo? Ele passou um bom tempo ali preso, certo? Os filisteus, meus amados, meus irmãos, os filisteus, eles provavelmente vieram ali da região de Creta, ali na Grécia, certo? Então, eles eram povos ali do mar, povos ali das costas. Então, os filisteus eram um povo que teve origem ali na região de Creta, na Grécia, certo? Vamos lá. Olha aqui, olha. Aí então Sansão estava preso, já estava um bom tempo ali. Ele viu que o seu grande amor, Dalila, tinha traído ele e entregou ele, o segredo dele ali para os soldados. Os soldados cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força, certo? Aí então ele passou um bom tempo ali preso, até que teve uma festa, certo? Uma festa nacional em homenagem ao deus Dagon, certo? Ao deus Dagon, eles estavam ali no templo, certo? Eles se reúnem ali no templo, ali na cidade de Gaza, certo? Onde tinha mais ou menos 3.000 pessoas, certo? 3.000 pessoas estavam no templo ali em Gaza para comemorar o dia do deus Dagon, certo? Só que Sansão passou um bom tempo ali preso, ele com certeza se arrependeu, pediu perdão a Deus, né? Os seus cabelos foram crescendo, certo? Mas ele foi amarrado ali para ficar ali no centro daquele templo ali, para que todos os filisteus zombassem dele. Recentemente, eu acho que em 1922, foi encontrada algumas escavações ali na cidade ali da Filistéia, ali em Gaza por ali, algumas cidades bem antigas, e tinham ali umas escavações que mostravam que tinha uma coluna que estava 90 centímetros de distância de outra, ou seja, mais ou menos essa distância. Então, poderia ser ali Sansão ter amarrado ali, não estou dizendo que era ali, mas eram duas colunas ali que sustentavam aquela cidade que estava destruída, né? Que só encontraram só as destruições. Então, duas colunas uma próxima da outra, que ele poderia muito bem ali empurrar ali e quebrar. Então ele se arrepende, pede perdão a Deus, e ele pede a Deus que Deus lhe dê uma última chance, né, para que ele possa vingar ali seus inimigos. Então Deus ouve o clamor dele, dá força a ele, e ele derruba ali duas colunas que sustentavam o templo, e morreu ali, a Bíblia diz que morreu ali pessoas
a quantidade de pessoas que Sansão matou na sua morte foi uma quantidade maior de pessoas que ele matou por toda a vida. Ou seja, então mais ou menos 3.000 pessoas ali morreu ali, não é isso? Naquele tempo quando Sansão derruba aí as duas colunas do templo. Então morreu mais ou menos ali. A Bíblia diz, olha, morreu na morte de Sansão. Ele matou mais pessoas do que durante toda a sua vida, certo? Então morreu muitas pessoas ali, porque no dia que eles estavam comemorando o dia do deus Dagon, certo? Tempos depois da morte de Sansão, nós vemos ali que, como eu já falei aqui no início, Israel passou 40 anos de opressão, sendo oprimidos pelos filisteus, até acabou com a vitória de Samuel ali em Ebenezer. Vocês podem ver Samuel capítulo 7, certo? Então, meus irmãos, essa é uma história muito boa, que mostra que nós devemos, se nós estamos começando bem, que nós prossigamos assim até o fim. Nós não podemos ser feito Sansão, que começou bem, mas terminou ruim, certo? Então, meus irmãos, a obediência é muito importante na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a cada dia, em nome de Jesus. Paz do Senhor, e que você possa ter uma ótima semana na presença de Deus. Amém.